Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a disciplina Mecânica Clássica e essa disciplina de Mecânica Clássica é uma disciplina que fala para nós sobre a física clássica. O que é a física clássica? Foi a física formulada por Isaac Newton e essa é a física que a gente fala que é a física antiga, né? Por isso o nome física clássica. A física, na verdade, ela poderia até ser dividida em 3 ou até mesmo 4 físicas, né? Seriam 4 mundos completamente diferentes. Na verdade, são 4 mundos completamente diferentes, que já a gente vai conversar sobre esses 4 mundos quando eu for falar sobre os limites da mecânica clássica. Então, a mecânica clássica que nós vamos estudar no curso, ela descreve a física que foi formulada por Newton, né? Como eu disse. E para formular toda essa física nossa, do nosso dia a dia, então a física que explica tudo que a gente observa, né? O que é a física? A física olha a natureza e formula a natureza, né? Isso é física. E Newton, para conseguir explicar a natureza inteira, ele fez tudo isso com base em 4 conceitos básicos. Ele definiu o conceito de espaço, tempo, massa e força. E ele falou que o espaço, então, seria a grandeza utilizada para poder medir distância, medir posição. Aí surgiu o tal do Sistema Internacional de Unidades, né? Por que esse sistema internacional? Antigamente o mundo não se comunicava, então cada um definia a sua própria unidade para medir distâncias. E aí eles colocavam lá, vou chamar isso aqui de pés. Então um pé vai ser a unidade de referência. Eu vou criar polegada, o outro criou outra, milhas, e assim por diante. Então, no fim das contas, a gente tinha várias unidades de medidas para a mesma coisa, todas corretas, né? E aí eles montaram as conversões, que são as equivalências entre uma e outra. Então, para a unidade de medida para espaço no sistema internacional foi o metro, representado pelo M minúsculo. O segundo conceito básico foi o conceito de tempo, utilizado para poder medir instantes. E a unidade no sistema internacional é o segundo, representado pelo S minúsculo, viu, gente? Esse é meu S minúsculo mesmo. Parece maiúsculo, né? É um maiúsculo, na verdade, mas e daí? A massa no sistema internacional, né? Ela é representada pelo quilograma. E a força, então, que foi o 4º conceito básico e um dos conceitos principais aí que Newton definiu para nós, foi o de força. E no sistema internacional, em homenagem a Newton, a gente dá o nome dessa unidade, né, de Newton, representada pelo N maiúsculo, né? Lembrando que 1 Newton equivale a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá bom? Então, esses foram os 4 conceitos básicos para Newton conseguir explicar toda a natureza para nós. E ele usou esses 4 conceitos básicos para formular suas 3 leis, mais a lei de gravitação universal, que a gente não vai comentar sobre ela aqui, porque ela já é comentada no curso de astronomia, tá bom? E quais foram as 3 leis de Newton, né? A primeira lei de Newton, ela é conhecida como a lei da inércia, né? É a lei que descreve o mundo quando a força resultante que atua sobre um corpo for nula, né? Ou seja, somatório de forças igual a 0. Isso fala, então, que o corpo tende a permanecer naquele estado dele inicial, né? Que pode ser parado ou movimento com velocidade constante. Então, prestem bastante atenção. Em física, parado e velocidade constante é a mesma coisa. Como assim é a mesma coisa? É a mesma coisa no sentido de que elas são definidas pela primeira lei de Newton, tá?
E a segunda lei de Newton, então, ela trabalha os casos onde a força resultante é diferente de zero. E nesse caso, a força resultante, então, vai ser dada pela multiplicação da massa vezes a aceleração. Por isso que eu falei que 1 Newton, que é a unidade de força, equivale a 1 quilograma, que é a unidade de massa, vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. E a terceira lei de Newton, ela descreve a lei de ação e reação, que fala que para toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, né? Então, eu costumo brincar e falar que se você der um soco na parede, a parede dá um soco de volta na sua mão. Então, por isso que a sua mão dói, tá? Muito cuidado, a toda ação corresponde uma reação, né? Então, a gente poderia representar que a força que 1 faz sobre 2 é igual a menos a força que o 2 faz sobre 1. Lembrando que sinal em física representa sentido, né? Em algumas situações. E aí, então, Newton pegou e conseguiu descrever a natureza toda com essas 3 leis. Só que, como eu falei para vocês, essas 3 leis, elas não são válidas para tudo que a gente observa no mundo. Ela tem uma validade. E essa daqui, eu falo que ela é a física do nosso dia a dia, das coisas que a gente vê, que a gente presencia. Mas existem outras físicas, né? E é aí que eu vou entrar falando para vocês do limite da mecânica clássica. Ou seja, até onde a gente pode aplicar essas leis, até onde a gente pode usar essas leis para poder descrever o universo. Então, a primeira limitação, ela é a física quântica. A física quântica, gente, eu falo que ela é o mundo dos átomos, né? E das subpartículas. Por que isso? Quando a partícula é muito pequeno, as leis são outras, né? E isso foi descoberto lá por Heisenberg, né? Quando ele montou o princípio da incerteza dele. E ele falou que para um átomo, ele conseguiu provar, na verdade, que quando a gente tem um átomo, né, a gente não consegue determinar, ou um elétron, né, elétron das partículas, a gente não consegue determinar para esse elétron o valor da sua posição e da sua velocidade com 100% de precisão. Se a gente souber a gente não sabe o outro, né? Então, a gente não consegue. E na física clássica, eu sei posição e velocidade, porque elas são descritas pelas equações. Então, eu consigo determinar lá. Se você me der a equação que descreve a posição de um sistema, eu consigo determinar qual que é a velocidade, qual que é a aceleração em qualquer instante de tempo, né? Na física quântica, não. Se eu sei a posição, eu não sei a velocidade. Se eu sei a velocidade, eu não sei a posição. Na física quântica, se eu jogar uma bola de basquete contra uma parede, existe a probabilidade de eu encontrar essa bola de basquete do lado de lá da parede sem danificar a parede. Ela simplesmente tunela, né? Isso a gente vai estudar lá na física quântica, tá? Então, a física quântica, ela é aí o mundo dos átomos, com as leis deles, né? Na física quântica, se eu quero ir daqui onde eu tô para outro lugar, eu simplesmente absorvo a energia, sumo daqui e apareço lá no outro lado, né? É bem mais fácil a vida deles, né, do que a nossa. Mas, bom, a outra limitação da mecânica clássica é a mecânica relativística, relatividade, né? E a relatividade aí, né, relatividade de Einstein, ela tem a limitação com relação à velocidade. Então, na verdade, a relatividade eu falo que é o mundo das velocidades altas. Que é velocidade alta? Velocidade alta é uma velocidade que tem 10% da velocidade da luz
Quanto vale a velocidade da luz? Essa todo mundo sabe, né? A gente representa por C a velocidade da luz e ela é aí aproximadamente, vou colocar um igual aqui, mas ela não chega nesse valor, né? 300.000 quilômetros por segundo, né? Ou 300 milhões de metros por segundo, ou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou 3 vezes 10 a 6 quilômetros por segundo, né? Da forma que vocês estiverem acostumados. E no mundo das altas velocidades, né? Que seria 10% disso, acima de 30.000 quilômetros por segundo, o mundo também é diferente. O tempo passa diferente. E é assim, ó, imagina que você tem um irmão gêmeo, né? Nasceu vocês dois. Eu coloco ele numa nave espacial para poder viajar na velocidade da luz, ou que seja um pouco abaixo. Aí vamos supor que da Terra passaram-se 10 anos. Quando o seu irmão voltar, para ele vai ter passado só 7. Né? Então, o tempo é diferente. E isso entra num monte de conceitos que Einstein formulou aí para nós, né, onde ele fala, onde a gente lida com aquele conceito de que o tempo é absoluto. Isso aqui tem um problema sério, que ele limita a velocidade da informação. Ou seja, a maior velocidade que existe é a velocidade da luz. A gente não consegue velocidades superiores à velocidade da luz. Então, isso limita que, por exemplo, a informação viaje de forma instantânea. Então, a gente não consegue trabalhar com simultaneidade. Então, isso aqui limita uma série de fatores, né? Aí eu estou pensando em ondas eletromagnéticas, né? Imagina, a informação hoje, ela viaja na velocidade da luz, né? Por ser uma onda eletromagnética. Mas o que significa que ela é limitada, apesar de ser uma velocidade muito alta, né? Vocês já pararam para pensar o que são 300.000 quilômetros por segundo? Né? Se a gente pensar, ó, seria ela viajar 300.000 quilômetros em 1 segundo. O que é isso? 300.000 quilômetros eu não sei não, mas 10.000 é a distância do Brasil até a Europa. Ah, pessoal, são 12, tá bom, faça o cálculo com 12, então, para onde você quiser ir. Aí, 300.000 quilômetros por segundo, então vamos lá, 10.000 quilômetros, 10.000 quilômetros daqui até a Europa. Isso significa que em 1 segundo a luz vai na Europa 30 vezes. Né? Essa é a velocidade, mas ela é limitada, porque quando eu falo de universo, tudo é muito longo, tudo é muito distante, e então eu demoro, isso é muito pequeno, é muito grande para nós, para quando eu falo em Terra, mas quando eu falo em universo, isso aqui é muito pequeno, né? E aí vocês vão continuar sobre esse assunto lá na astronomia, e por hoje eu vou parar aqui, né, essa aula, e aí a gente dá sequência para estudar a mecânica clássica. Obrigada.